O signo de Libra, o preço da redenção. No primeiro capítulo do livro dos céus, no signo de Virgem, vimos que a semente da mulher iria dar sua vida em favor de outros. Vimos que no signo de Virgem temos a figura de uma mulher com uma espiga de trigo em uma mão e um ramo na outra, que significa a promessa e a vinda do Messias por meio de uma virgem. Apresenta o Messias, o Filho de Deus encarnado, a semente da mulher que veio pisar na cabeça da serpente. Lembrando que o primeiro volume da história celeste se ocupa inteiramente com a primeira vinda de Cristo e abrange as constelações de Virgem, Libra, Escorpião e Sagitário. O signo de Libra, com seus 3 decanatos, que são eles Lupus, Crux, que é a cruz, a constelação Cruzeiro do Sul, e Corona Borealis. E os nomes desses luzeiros nos mostrarão um retrato completo dessa redenção, do preparo e da honra que é devida àquele que realizou tal obra, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. O signo de Libra está relacionado ao preço da redenção, como está escrito em Daniel, capítulo 5, versículo 27, que diz assim: pesado foste na balança e achado em falta. Então, estando a constelação de Libra relacionada ao preço da redenção, os próprios nomes desse signo já indicam o seu significado. Os sumérios, por exemplo, o chamavam de Zimba-Ana, a balança celeste. E em hebraico seu nome é Mozanaim, ou seja, a balança de pesar. E em árabe é Al-Zubena, que significa compra, redenção e ganho. A balança sempre tem sido um símbolo de julgamento e justiça. A figura do signo de Libra está amplamente associada ao mito de Atena, deusa da justiça, da retidão e dos poderes do governo pelos quais os direitos são resguardados e a ordem instaurada. A imagem da balança pode ser encontrada nos tribunais, onde causas são julgadas, disputas são resolvidas e a justiça aplicada. Todas essas ilustrações fazem referência ao signo de Libra, pois essa balança suspensa nos céus nos fala da justiça eterna de Deus, que se impõe sobre todo o universo criado. Ao lermos a mensagem que o Todo-Poderoso colocou nas estrelas, Libra nos mostra que, de um lado, temos o peso do pecado do homem e as penalidades que devem ser aplicadas, e de outro, o preço que precisa ser pago para sua redenção, pois desde a entrada do pecado no mundo, o veredito sobre todos os seres humanos tem sido um só: pesado foste na balança e achado em falta. E o que significa isso em realidade? O homem se encontra em falta para com seu Criador, arruinado, condenado, vivendo na vaidade de seus pensamentos, totalmente incapaz de cumprir as exigências de um Deus santo. Assim, para que o pecador possa ser justificado diante de Deus, o julgamento precisa ser aplicado e o preço das faltas determinado e liquidado. No âmbito espiritual, uma característica da natureza do pecado é que ele é como uma dívida para com o Criador, a qual precisa ser quitada para que o homem seja considerado justo
diante do eterno juiz. Deus estabeleceu leis justas em sua palavra. E quando o homem quebra essas leis, fica sujeito ao julgamento e ao pagamento da pena por suas faltas. Outro aspecto da natureza do pecado é a escravidão que é imposta sobre aquele que peca. E a libertação do escravo também pode ser uma questão de negociação com o senhor dele. Como está escrito em João 8, versículo 34, replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Essas dívidas para com o Todo-Poderoso somente podem ser pagas por alguém que não tenha débitos para com ele, ou seja, que não tenha quebrado sua justa, santa e perfeita lei. E infelizmente, quando pesado na escala da verdade e da justiça, nenhum homem pode atingir o padrão exigido por Deus. Assim, ninguém pode se qualificar para quitar a dívida, seja dele mesmo ou de outrem, pois, de acordo com as Escrituras, todos pecaram e carecem da glória de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 23. E somente um, a saber, aquele nascido de uma virgem, o descendente da mulher, nosso Senhor Jesus Cristo, pode pagar o preço da nossa redenção e se interpor como advogado a favor do homem perante o juiz de todos. E quando recebemos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, seus méritos nos são atribuídos e a balança da justiça pende a nosso favor, pois a dívida é plenamente quitada na cruz do Calvário e nos tornamos aptos para herdarmos a salvação e recebemos a vida eterna. E é a respeito de todas essas questões que o signo de Libra nos fala. Essa balança suspensa nos céus nos fala da justiça eterna do Todo-Poderoso, que se impõe sobre todo o universo criado. Para compreendermos a mensagem deste signo, quando fazemos algum estudo ou pesquisa, precisamos, em primeiro lugar, definir qual representação gráfica dessa constelação adotemos. Porque em vários mapas celestes temos desenhos com pequenas, mas importantes diferenças. Dentre as várias designações para as estrelas, uma das mais simples e comumente utilizada foi criada por Johann Bayer e consiste em nomear as estrelas uma dada constelação em ordem decrescente de brilho, utilizando as letras do alfabeto grego. Assim, a estrela de maior brilho é designada pela primeira letra do alfabeto grego, alfa. A segunda estrela de maior brilho pela segunda letra do alfabeto grego, beta. E a terceira estrela de maior brilho pela terceira letra do alfabeto grego, gama. E assim sucessivamente. As principais estrelas na constelação de Libra são 6, designadas por letras do alfabeto grego e podem ser vistas ao lado, posicionadas dentro da área atualmente demarcada pela União Astronômica Internacional para a constelação de Libra. A forma e a posição da balança com seus pratos em relação a essas estrelas são representadas de maneiras diferentes em diversos mapas celestes. Nos planisférios atuais, encontramos as seguintes representações. Aqui na representação gráfica do programa Stellarium, por exemplo, temos a estrela principal, Alfa, na parte superior da haste central, e as estrelas
beta e gama como pertencendo à haste e ao prato esquerdo, respectivamente. Neste outro desenho, temos a constelação na posição e forma adotada pelo programa WWT. E nela temos a estrela principal, Alfa, no prato direito da balança, e a estrela Beta na haste central e a estrela Gama no prato esquerdo da balança. Porém, nas antigas representações desse signo, temos as duas estrelas principais, Alfa e Beta, uma em cada prato da balança, como podemos ver nessa imagem. Utilizaremos essa antiga representação de Libra como referência, pois esses detalhes são de vital importância quando consideramos os nomes das estrelas e suas posições na representação gráfica da constelação. A estrela Alfa, a mais brilhante, nos antigos planisférios está localizada no prato inferior direito da balança e possui o nome de Zuben el-Genubi, que significa o preço que falta ou o preço insuficiente, indicando a inutilidade dos esforços do homem para o pagamento de sua própria redenção. A estrela Beta, a segunda mais brilhante, está localizada no prato superior esquerdo da balança e tem o nome de Zuben es-Shamali, que significa o preço que cobre ou o preço mais que suficiente, apontando para os méritos infinitos do nosso Redentor, que pagou o preço de nossa salvação. A estrela Sigma, chamada de Zuben el-Akrab, significa o preço do conflito, mostrando que um conflito precisa ser travado para o pagamento desta dívida. Portanto, a mensagem do signo de Libra nos mostra que o sacrifício do Cordeiro de Deus foi suficiente para comprar a salvação do homem pecador. Agora, examinando no antigo zodíaco egípcio de Dendera, esse signo também é representado por uma balança. Creio que, com os exemplos já citados, tenha ficado claro como o antigo zodíaco egípcio de Dendera corresponde integralmente às 48 constelações zodiacais que conhecemos em nossos dias. Portanto, para não nos estender demasiadamente em detalhes, a partir de agora, nestes estudos, mencionarei o zodíaco de Dendera somente quando citarmos as 12 constelações principais do zodíaco. É interessante ressaltar que, de acordo com a religião egípcia, todos os mortos eram submetidos a um julgamento final no salão de Osíris, no qual Maat, deusa da verdade e da justiça, pesava as almas dos falecidos, colocando o coração do morto em um prato da balança de Osíris, e no outro, a pena que esta deusa usava em sua cabeça. Se os pratos ficassem em equilíbrio, então o defunto poderia festejar sua entrada para a eternidade com as divindades e os espíritos dos mortos. Caso o coração fosse mais pesado que a pena, ele seria entregue a Amit, o monstruoso cão do salão do julgamento, um dos seres mais temidos de todo o Egito, para ser devorado e destruído. Apesar de todas as distorções, pois realça mais os méritos humanos do que a justiça divina, esta cena é uma fascinante analogia para a verdade representada pelo signo de Libra. A única exceção
é em relação à constelação Coma, que, como já vimos, foi substituída por outro emblema totalmente distinto, a saber, uma cabeleira. Agora, diferente do tribunal de Osíris, mesmo com toda analogia, todos nós seremos julgados pelas palavras de Jesus, as quais estão reveladas para nós nas Escrituras, como está escrito em João, capítulo 12, versículos 48 a 50, que diz assim: Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo-o como o Pai me tem dito. Devemos nos voltar para as páginas das Escrituras para descobrir se podemos omitir qualquer um dos itens das suas palavras e ainda permanecermos salvos. Por favor, eu lhe encorajo, pegue sua Bíblia, leia as passagens mencionadas, conheça o Jesus bíblico, faça suas próprias anotações, tire suas próprias conclusões. Lembre-se sempre, a minha salvação eterna depende de encontrar a resposta de Deus para essa pergunta tão importante de como podemos ser salvos, de sermos poupados do juízo do grande leão da tribo de Judá. Agora, prosseguindo com nossa história celeste e ver nas constelações adjacentes agora, ou seja, nos decanatos, que preço precisava ser pago, como o Salvador o pagou e qual foi o resultado dessa maravilhosa obra para aquele que nos comprou por tão elevado preço. O primeiro decanato do signo de Libra é conhecido como Lupus, que significa o lobo, porque os mais antigos mapas celestes assim o representavam, mas poderia ser qualquer animal. Porém, o ponto mais importante dessa constelação é que ela mostra esse animal sendo ferido mortalmente. Por causa disso, seu nome em latim é Victima, ou seja, vítima. Em grego é Harpócrates, ou seja, vítima da justiça. Em hebraico é Acedá e em árabe Acedaton, ambos os nomes significando sacrificado. Todas as estrelas dessa constelação são de pequena magnitude e nenhuma delas possui nome próprio. A constelação Lupus, vítima, no contexto do signo de Libra, nos mostra de maneira mais clara qual seria o preço a ser pago por nossa redenção, a saber, que Cristo precisava ser oferecido como oferta pelo pecado em favor dos homens. Como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que diz assim: aquele que não cometeu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Porém, um importante detalhe a respeito dessa oferta era que Cristo precisava se sacrificar a si mesmo, ou seja, entregar-se espontaneamente à morte, pois sendo ele a própria vida eterna, ninguém tinha o poder de retirá-la, somente ele poderia oferecer-se voluntariamente para ser morto. Como está escrito em João 10, versículos 15 e 18, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também
para reavê-la. E é precisamente essa mensagem que podemos perceber e entender quando observamos a posição da constelação Lupus em relação à constelação Centauros. No planisfério celeste, a constelação Lupus está intimamente associada à constelação Centauros, formando um só conjunto com ela. E como já vimos anteriormente, Centauros faz parte do grupo de constelações do signo de Virgem e representa o Filho de Deus em sua fase adulta, quando manifesta sua dupla natureza, humana e divina. Assim, a imagem do centauro matando a vítima, Lupus, transmite perfeitamente a mensagem de Cristo, se oferecendo a si mesmo à morte. Os homens, em seu ódio e maldade, assassinaram o Filho de Deus, mas, na verdade, foi Cristo que se deixou ser preso, crucificado e morto, pois até o momento de sua paixão, ninguém teve o poder de feri-lo. Tudo isso concorda plenamente com as Escrituras que dizem, em Hebreus 9,14, está escrito que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Também em Hebreus 9, agora no versículo 26, diz assim: os judeus do Antigo Testamento sabiam que o Messias haveria de ser um grande sumo sacerdote, que ofereceria sacrifício pelos pecados. Porém, jamais sonharam que o sacrifício a ser oferecido seria ele mesmo, o próprio sumo sacerdote, para que pelo sacrifício de si mesmo aniquilasse para sempre o pecado. O astrônomo árabe Ulugh Bet diz que nos seus antigos mapas celestes árabes, por exemplo, a constelação Lupus se chamava Sura, significando ovelha ou cordeiro, o qual também prefigura Jesus, o cordeiro que seria morto, como diz em Apocalipse 13, versículo 8, para efetuar a nossa salvação. Portanto, a constelação Lupus nos fala de Cristo se oferecendo a si mesmo como sacrifício único e eterno a Deus, como pagamento pelos nossos pecados. Crux é a palavra em latim para cruz. Temos na área mais escura dos céus, bem no limite externo do plano celeste, o terrível e vergonhoso instrumento pelo qual o querido Salvador morreu para comprar a nossa redenção, a saber, uma cruz. Apesar de ser a menor constelação do céu, sua forma de cruz característica, o fato de ser desenhada por estrelas muito brilhantes, a torna bem identificável. Essa constelação é mais conhecida como Cruzeiro do Sul. Seu nome hebraico era Adom, que quer dizer cortado ou retirado. Exatamente a mesma palavra usada em Daniel 9:26 para se referir ao ungido que seria morto. E além disso, a última letra do alfabeto hebraico, Tau, era originalmente desenhada na forma de uma cruz, indicando uma marca, um limite ou fim. E realmente, a cruz marcou o limite mais baixo de humilhação pelo qual nosso Salvador teve que atravessar. Não houve nada mais degradante do que isso em toda a história humana, quando os homens pecadores assassinaram o bendito Filho de Deus na cruz do Calvário. Nem precisamos entrar em detalhes sobre o significado dessa constelação, pois a cruz tem sido o mais importante emblema para os cristãos de todas as épocas. A mensagem da cruz,
que devemos amar é o verdadeiro significado que isso nos transmite, que nos ensina sobre o sacrifício, a morte expiatória do Cordeiro de Deus. Por amor a nós, a mensagem da cruz não significa uma adoração ou exaltação ao objeto físico cruz. Mesmo antes da morte histórica de Cristo, a cruz era um símbolo sagrado em praticamente todas as antigas culturas do mundo. Os egípcios, persas, assírios, indianos, celtas, hindus, chineses e tantos outros. O próprio apóstolo João nos fala do Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo, como está registrado em Apocalipse 13, versículo 8. Assim, desde o princípio, Deus tem colocado nos céus a cruz do Calvário, prefigurando o preço pelo qual a nossa redenção seria conquistada. E nessa constelação, nenhuma estrela tem nome próprio, mas apenas nomes indicando seu brilho relativo. A Crux, Alfa, a mais brilhante na base da cruz. Becrux, Beta Crux, no braço esquerdo da cruz. Gacrux, Gama Cruz, na parte superior da cruz. Decrux, Delta Cruz, no braço direito da cruz. E Ecruz, Epsilon Cruz, que está abaixo do braço direito da cruz. Agora uma pequena observação, porque a constelação Crux não consta na lista de Ptolomeu. Preciso explicar, resumir sobre o fato desta constelação não ser citada dentre as 48 constelações clássicas listadas por Ptolomeu no ano 150 d.C. O catálogo de Ptolomeu foi formado pelas constelações que poderiam ser observadas e identificadas nos céus daquela época. E como a constelação Crux se encontrava bem ao sul do planisfério celeste e também devido à perspectiva do campo do observador, eles acreditavam que estava ligado ao movimento de precessão da Terra, como um planeta no modelo globular. Então a constelação Cruzeiro do Sul, não era observável naquele tempo na região da Grécia, e por isso não foi catalogada. Porém, para o número tradicional de constelações, se completassem 48 constelações, outra constelação foi inserida em seu lugar, a saber, a constelação Corona Australis, como vamos ver a seguir, a qual não constava em nenhuma lista anterior a Ptolomeu. Corona Borealis, a coroa boreal, a recompensa reservada para o Redentor. Sem esse último decanato, a mensagem de Libra não estaria completa. A morte de Cristo na cruz marca a mais profunda humilhação do Messias em sua jornada terrena para realizar a redenção do homem. Porém, após tal sacrifício, Deus o ressuscitou de entre os mortos. O elevou aos mais altos céus e o fez assentar à sua direita nas alturas. Ali, ele foi coroado de glória e honra, e lhe foi dado um nome acima de todo nome, como está escrito em Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11. E é interessante notar a posição das constelações Crux e Corona Borealis. Crux está localizada no extremo sul, local mais longe, longínquo e escuro do céu. E Corona Borealis, bem ao norte, elevada nas alturas e bem próxima do centro do planisfério celeste. Isso nos remete e nos faz lembrar as seguintes passagens do Novo Testamento. Filipenses 2, versículos 7 ao 11, que diz que a si mesmo se esvaziou, falando de Jesus Cristo, assumindo
a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Hebreus 2, versículo 9 também diz assim: vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra. E é exatamente isso que vemos nessa constelação, que conclui o segundo capítulo da história celeste, a saber que no último decanato de Libra temos um anel de estrelas com um desenho de uma coroa celeste, representando a recompensa final daquele que tão profundamente se humilhou. Essa é uma coroa de vitória, autoridade e majestade. O nome da constelação Corona Borealis em hebraico é Atará, que significa a coroa real. Em árabe é Al-Iqlil, isto é, ornamento ou joia. A estrela mais brilhante tem o nome arábico de Al-Peka ou ainda Al-Feka, que significa o que brilha. Originalmente, essa constelação se chamava apenas Corona, coroa, pois foi a única coroa conhecida no céu por Erastótenes e pelos antigos gregos. Erastótenes de Cirene, todos lembram que foi um filósofo, matemático e astrônomo da Grécia Antiga, conhecido até pela ciência convencional, segundo eles, por calcular a circunferência da Terra no modelo cosmológico heliocêntrico de uma Terra esférica. E o objetivo borealis, boreal, foi necessário somente depois que outra constelação foi criada no formato de uma coroa. Corona Australis, coroa austral, apesar desta última ser uma das 48 constelações catalogadas por Ptolomeu no ano de 150 d.C., ela não era conhecida anteriormente, pois não foi citada nominalmente nem pelo astrônomo grego Hiparco de Niceia, anos de 190 a 120 a.C., nem pelo poeta grego Aratos, anos 315 a 250 a.C. E além disso, em tempos antigos, a constelação Corona Australis não era desenhada como uma coroa, mas como um monte de setas que emanavam do lado da constelação principal Centauros. E por esses motivos, não estarei incluindo a constelação Corona Australis como coroa austral na lista de constelações desses estudos. E aqui terminamos a mensagem do signo de Libra, que descreve a grande obra de redenção do Messias, desde a sua voluntária entrega à morte na vergonhosa cruz para redimir o homem, até a sua excelsa recompensa, representada pela gloriosa coroa de joias, a brilhar fortemente no céu boreal. Uma pequena observação para facilitar o entendimento de todos. É muito importante entender esses termos técnicos astronômicos, como, por exemplo, boreal e austral. Os adjetivos boreal, borealis, significam do lado norte, ou situado ao norte, quando nós observamos o planisfério celeste. Já os adjetivos austral, australe, australis, austrinos, significam o quê? Do lado sul, ou situado ao sul.
Quando for falado boreal, significa norte. Quando falar austral, significa ao sul. Agora, finalizando um resumo do signo de Libra, vimos que Libra significa o preço da redenção. Vimos que a constelação de Lupus significa a vítima oferecida como sacrifício pelos pecados. Vimos que a constelação Crux, o Cruzeiro do Sul, significa um instrumento da redenção. E vimos também que a constelação Corona Borealis significa a recompensa reservada para o Redentor. Quando decodificamos o signo de Libra e em seus decanatos, conectando as peças, vemos a justa eterna de Deus se impondo sobre todas as criaturas e a incapacidade do homem em obter a sua própria redenção por causa de seu pecado, representado pela constelação de Libra. E para que a redenção seja realizada, um alto preço deve ser pago pelo Salvador, a saber, entregar sua própria vida como vítima inocente, representado pela constelação Lupus, e sendo esse sacrifício oferecido na cruz do Calvário, representado pela constelação Crux, ou Cruzeiro do Sul. E logo na sequência, temos a recompensa, ou seja, a coroa reservada para aquele que pagou tamanho preço por nossa redenção, representado pela constelação Corona Borealis.